Cápsula do Jornal da MTV, nós recebemos o jornalista Ricardo Alexandre. Beleza? Bem-vindo. Buenas. Bem-vindo ao Jornal da MTV. Ele não desmarcou. Ele é um dos responsáveis pelo desmarque. Está lançando o livro Dias de Luta, o rock e o Brasil dos anos 80. Quanto tempo de trabalho nesse livrinho? A vida inteira? Não, eu estava quase demorando mais para escrever do que os anos 80 demoraram para acontecer, né? Foram 6 anos desde que eu comecei a fazer as primeiras pesquisas, e principalmente pesquisas, entrevistas, reportagem extensa também. Então, na verdade, foram desde 96. Esse música, o rock e o Brasil dos anos 80 implica não só música, quer dizer, tem um apanhado social, político também para fundar aí o que viria a acontecer musicalmente? É verdade, assim, a gente tem uma certa tradição meio nefasta, assim, talvez, na imprensa, de simplesmente jogar as informações e é difícil explicar, principalmente para quem não viveu aquele período, o que significou, porque pô, a gente vê bandas voltando hoje em dia como a RPM, eles têm de mudar as letras das músicas dele. Entendi. Porque era tão colado ao tempo que a gente vivia que seria horrível eu simplesmente jogar as informações, as biografias, as discografias, sem falar de política, enfim, como era o país, como era a juventude, cinema, TV, publicidade. Esses dados são importantíssimos. Só uma curiosidade, você está com 28 anos agora. Os anos 80 você aproveitou de que maneira para consumir música? Quer dizer, você terminou a década de 80 com o quê? 16, 17 anos, é isso? Por aí. Na verdade, eu fui assim, fui ver o Rádio Pirata ao vivo lá em Jundiaí, sim, né? Sim. Fui ver os shows do Ira e tudo, mas, por exemplo, nunca fui numa danceteria, como a gente conheceu nos anos 80. Agora, eu acho que, de certa maneira, foi uma vantagem isso, porque me dá uma noção de escala muito exata. Talvez se eu tivesse bebido com o Júlio Barroso ou batido a cabeça com alguém no bar, alguma coisa, talvez eu acabasse romantizando algumas coisas que não fossem tão importantes. Eu acompanhei a primeira metade dos anos 80 muito como leitor de revistas como a Roll, Som 3. Som 3, que já falamos, inclusive, do velho Paulo Ricardo. Isso. Acompanhe comigo, a gente já volta a bater um papo. Selecionamos 5 das bandas que despontaram para o sucesso nos anos 80 e escolhemos os discos que consideramos clássicos dessa geração. Vamos ver se Ricardo concorda com o Jornal da MTV. Depois de lançar 2 álbuns misturando pop, brega, rock e new wave, os Titãs pesaram o som em Cabeça Dinossauro, de 86. Polícia, família, igreja, nenhuma instituição sobrou de pé. Já os Paralamas do Sucesso foram mais dançantes em seu clássico. O Passo do Lui, lançado em 84, veio repleto de sucessos como Óculos, Meu Erro e Fui Eu. Batizado simplesmente como 2, o disco dourado da Legião Urbana mostra Renato Russo em ótima forma literária. Canções como Quase Sem Querer e Tempo Perdido se tornam obrigatórias nas rodas de violão. Outro grande letrista, Cazuza, lançou com o Barão Vermelho um ótimo disco em 84, Maior Abandonado. Além do rock and roll da música título, o álbum tinha espaço para o swing de Bete Balanço e para a dramaticidade de Por que a Gente é Assim. E a guitarra de Edgar Escandurra soou como nunca em Vivendo e Não Aprendendo. Composições históricas fizeram desse disco clássico da carreira do Ira. Alguém duvida? Então ouça Envelheço na Cidade no volume máximo. Daqui a pouco a gente comenta a situação atual dessas 5 bandas. E aí, tá tudo certo aí? Escolhemos bem os clássicos? Perfeitamente. O curioso de notar isso é que tanto os Paralamas quanto os Titãs e o Cazuza no Barão Vermelho também tiveram 2 fases. A primeira é uma coisa mais ensolarada e tudo, com esses discos, os Titãs mais pesados e tudo, mas eles tiveram outros clássicos, como o Selvagem dos Paralamas, o Blast Blood dos Titãs e os discos do Cazuza, que já eram uma resposta ao boom do rock brasileiro, aquela coisa herdada da New Wave, do rock estrangeiro, com um pé na MPB, um pé em pesquisas, um pé num certo... o bacana de ver é que era um inconformismo, seja em relação ao MPB do começo, ou seja em relação ao próprio rock, como ficou no final da década. Beleza, Ricardo Alexandre continua com a gente, vamos bater muitos papos sobre os anos 80, historinhas, cabeludas, inclusive. O EMP, programa de música eletrônica da MTV, descobriu que Rogério Flauzino faz quando está de folga do Jota Quest. O cara gosta de uma picape, confira. Sou o Rogério do Jota Quest, mas eu me coloco na posição assim de mais um dos milhões de jovens e caras que se apaixonaram profundamente pela música eletrônica. Eu sou cantor há muitos anos, assim, e nunca fui um instrumentista também. Eu sou de cantar mesmo, de conversar com a galera, comunicar, chamar a galera na responsa e tal.
E ser DJ é uma coisa mais solitária, é bacana, é meio que brincar com o ritmo, brincar com as texturas, brincar com os efeitos. Você só se transforma num bom DJ se você tocar sempre, o máximo que puder. Então eu uso o meu tempo vago todo, eu dedico a isso, assim. Eu não tenho outra coisa, outro hobby, nada. Meu negócio é esse. Foi nosso Minuto Amp. Você é DJ também? Ataque é de DJ ou não? Eu sou uma das poucas pessoas que não é DJ. Eu também não sou. Não sou DJ, não sei fazer. Mas você acha que essas gerações mais novas têm explorado mais, têm aberto mais os horizontes musicalmente, comparando aí com a rapaziada dos anos 80? Ah, com certeza. Eu acho que, na verdade, assim, os anos 80 tiveram um discurso muito alinhado, de certa maneira, mas o som era bastante disperso. Tem o rock do Barão Vermelho, uma coisa mais pop como Kid de Abelha, depois fusões com MPB e tudo. Que já era um sinal do que aconteceria nos anos 90, onde o rock, de fato, adquiriu uma cara brasileira, né? A gente vê bandas como Planet Hemp, o Rapa, o próprio Skank, são bandas que não tem muito terror em, né? O advento da tecnologia, da música eletrônica, você acha que é positivo? Acabou sendo positivo para essas bandas eventualmente mais pop? Assim, isso contaminou de uma maneira legal essas bandas? Eu acho que sim. Na verdade, sempre houve uma linha evolutiva que sempre caminhou com a eletrônica, desde os sintetizadores lá em Lucy in the Sky with Diamonds. É que às vezes a gente parava e não prestava atenção, né? Aqui no Brasil, por exemplo, aquele surto de bandas como Acid House, como Stone Roses, Spiral Carpets, que foi meio ignorado. Parece que as rádios não entenderam muito bem e tudo. Mas a coisa continuava andando, né? E de repente, quando a gente viu, já era o Prodigy acontecendo. E aí tivemos que correr um pouco atrás, né? Perfeitamente. Daqui a pouquinho o Ricardo Alexandre vai contar histórias pra gente, histórias que você encontra no livro Dias de Luta. Tem, de repente, alguma inédita pra gente ou não? Algo que não ficou no livro? Não, isso é segredo de Estado, né? Daqui a pouco vai ter que contar historinhas, hein? Daqui a pouco tem punk rock do UOL e do 8mm no Jornal da MTV e mais. Entrevista com Cranberries e o que diz a lei sobre pirataria de CDs na nossa série de reportagens. Fiquem ligados. Músicos, polícia, governo, consumidores, camelôs, todos têm tido seu espaço para falar sobre pirataria de CDs na nossa série de reportagens. Hoje é a vez de refletir sobre a legislação e saber como anda o combate à pirataria. Os gravadores não se prepararam tanto, né, para essa coisa da pirataria, não teve assim uma coisa de... Demoraram para pensar nisso e agora vão ter que ter muita criatividade para combater isso. É um dinheiro fácil de fazer, não tem fiscalização, é quase absurdo. No centro de São Paulo, você vê perto da Polícia Federal, é um dos maiores centros de venda de discos piratas que há. As pessoas têm punição relativa, não tem uma legislação que cuide disso direito ainda. Nós temos várias operações quase que diárias de combate à venda ostensiva de produtos. Apreendem, sei lá, tantos mil CDs, mas não acaba com o foco tá lá, o negócio continua entrando. Agora, por onde que tá entrando isso? Quem que manda nisso aí? As pessoas envolvidas na pirataria, na fabricação, na distribuição, no depósito, de qualquer forma, envolvida diretamente como coautor do crime de violação de direito autoral, é punido com 4 anos de reclusão. O garoto que está fazendo a cópia em casa, enfim, copiando para si ou para um amigo, é o que nós fazíamos quando a gente tinha o cassete e, obviamente, é uma coisa até saudável, porque isso faz com que você acabe promovendo mais aquela banda, aquele artista que você gosta. Esse tipo de pirataria não nos prejudica de maneira alguma. Para quem copia um CD em casa e vai expor à venda, vai comercializar, ele é punido com 4 anos de reclusão. É violação de direito autoral. E a questão da cópia privada, de você fazer cópia em casa, quer dizer, ela não tem a gravidade que tem você falsificar e vender e tirar um proveito econômico direto disso aí. O camelô pode ser condenado até a 4 anos de reclusão. Isso não vai acabar, sabe por quê? Porque eu vou dizer, a polícia sabe onde quem é os caras, sabe quem é que faz, sabe onde que é feito, entendeu? Então é aquele negócio, todo mundo tá ganhando. Eu desconheço qualquer tipo de prática desse tipo aí, de policiais aí, extorquirem
ou pegarem mercadoria para vendê-las. A gente não considera esse tipo de acusação. O que a gente sabe também é que é difícil lutar contra a pirataria aqui nesse país, porque você precisa mudança de leis, você precisa de uma polícia totalmente que não seja corrupta. Enfim, tem uma série de situações que, infelizmente, vão em contra a decisão, a atitude de se acabar com a pirataria. Na grande tela do Jornal da MTV, o nosso convidado, Ricardo Alexandre. Alô? Ricardo Alexandre, é isso? Alô, pronto. Tudo sob controle aí? Tudo beleza. Você preferia a cápsula, mas a gente está desdobrando o convidado hoje. Sabe como é que é, né? O desmarque, o máximo pintaro, a gente te aproveita em todos os sentidos. Aproveitamos, inclusive, para bater um papo sobre pirataria. Pirataria é exclusividade de agora ou nos anos 80 já tinha pirataria? Não, na verdade, eu acho que essa coisa começou muito nos anos 90, né? Agora, o que é importante dizer é que a indústria nos anos 80 era melhor preparada para lidar com vendas baixas de disco. Outro dia eu vi aqui no jornal da MTV o Marcelo Castelo Branco dizendo que se não fosse a pirataria, se apostaria mais em bandas novas, quando na verdade a gente sabe que hoje em dia, mesmo com as vendas que eles dizem baixíssimas por causa da pirataria, se vende 3 vezes mais do que se vendia em 82, 83, Sim. E inclusive se vende mais do que se vendia no auge do Plano Cruzado. Então, quer dizer, mas nos anos 80 a gente tinha o single, que era uma forma de lançar um artista novo por um preço super barato. A gente tinha... Não havia o jabá institucionalizado nas rádios. E, na verdade, eu procuro... E principalmente, eu acho que ninguém falou disso dos artistas, o valor metafísico da música era maior, né? É verdade, assim, porque antes era difícil gravar um disco. Quando você fala, pô, gravei um LP, era a sensação do quarteirão. Hoje, qualquer um grava um disco, a indústria... A gente ouve muito falar, pô, o cara ganhou o Big Brother e grava um disco, ganhou a Casa dos Artistas e grava um disco. Esse valor metafísico do disco não vale os R$30 que a indústria cobra. Então, eu acho que a indústria deveria procurar formas de baratear o produto. Pô, o single eu não consigo entender como é que não existe single no Brasil. Desapareceu das nossas vidas. Mais um assunto abordado no seu livro para emendar no nosso próximo assunto aqui, punk rock. Você fez uma pesquisinha também para falar de punk no Brasil. Sim, exatamente. É um capítulo primordial, assim, porque o livro ele é muito dessa coisa de contextualização. Então, como você disse, eu explico a coisa social, política, a coisa da indústria, tentar todos os números, como a indústria progrediu. E o punk rock foi fundamental para explicar a New Wave, para explicar como é que os artistas conseguiram romper com aquela estética pretensiosa, de certa maneira, da MPB por uma coisa mais pop, mais guitarra baixa e bateria. Punk rock brasileiro é uma coisa eminentemente paulista, você diria? Quer dizer, aconteceu em outros lugares, mas era bastante paulista? Era bem paulista, assim. Mesmo nos outros lugares havia uma influência muito grande do punk paulista. Legal. Eu vou lhe desligar, você temia esse momento, mas eu vou lhe desligar na amizade. Daqui a pouco conversamos mais com o Ricardo Alexandre. Perguntei para o Ricardo se ele gosta de punk rock, porque... De luta, o seu autor é Ricardo Alexandre. Pode subir aqui ao palco, meu amigo. Bom tê-lo aqui, Ricardo. Vamos sentar aqui, vamos dividir o nosso sofazinho. Hoje você vê, né? São bandas pequenas, com 500 tambores. Vamos sentar aqui. Doutor Ricardo Alexandre, eu gostaria de saber, livrão grande, quantas páginas tem? 400 e pouco? 400 páginas redondas. 400 redondinha. Quanto tempo, então, demandou da sua vida para finalizar esse livro? Porque eu sei que dá trabalho para juntar os depoimentos, entrevistas, fotos, tudo mais. Foram 6 anos desde que eu comecei a escrever. Foi no comecinho de 96, a primeira entrevista que eu fiz foi com os Titãs. Estavam pensando que, talvez fazendo uns ensaios, eles pudessem, quem sabe, fazer um acústico. Quando que começa, de fato, o rock nos anos 80? Tem alguma data específica? Tem algum disco importante, alguma música na rádio? Eu acho que, na verdade, foi começando. Eu acho que tem muito a ver com o processo de abertura política que o Brasil teve. E esse processo de abertura política não foi assim um dia que alguém chegou e proclamou: hoje somos uma democracia. Foi um processo assim, a anistia foi em 79, enfim, no final dos anos 70 já começou a ter aquela coisa. Depois o primeiro presidente civil foi o Tancredo. E aí quem assumiu, na verdade, foi o Sarney, que era um cara da Arena. E aí então foi um processo muito lento de abertura, depois fim da censura. Então foi acontecendo o rock no Brasil. Com exceção do movimento punk rock ali no final dos anos 70, tínhamos ali os Raul Seixas, Rita Lee, não é nada, pelo amor de Deus, muito respeito por eles, mas em termos de rock, a molecada mesmo não ouvia rock nacional praticamente. Que rock era coisa de roqueiro.
sabe? Tipo, pô, ó, um roqueiro na rua, né? Sabe? Calça vermelha, cabelo não sei o que e tal. E, na verdade, com os anos 80 acabou sendo um negócio para molecada. Era a música jovem do Brasil era o pop rock, era a música internacionalizada, ou cosmopolita. Assim. E nos anos 90, a música da molecada é o Bruno e Marrone. Assim, Então, na verdade, o grande mistério que o livro tenta desvendar é isso. Como uma geração com esse tipo de informação conseguiu florescer no Brasil. Sabe, pô, como o equivalente hoje seria como é que o Max de Castro poderia vender 1 milhão. Sabe? Como era o cenário do Brasil para que um cara com esse tipo de informação né, nem tanta informação tinha quanto... pouca informação, isso que eu ia falar. Tinha pouca informação, poucas lojas de disco, pouco acesso a instrumentos. Mas havia um ambiente. E, na verdade, o livro tenta desvendar como era esse ambiente, como eram as rádios, como era a política das gravadoras, como era o que o Brasil esperava. Na verdade, era basicamente isso aí. Se for rádios, acho que é um tema importantíssimo. Eu sempre vou combater o jabá na minha vida, sempre vou combater, porque eu acho que acaba só prejudicando, acaba limitando o acesso de bandas criativas novas para a rádio. Anos 80, você acha que o fato de não ter aquele jabá institucionalizado, você acha que ajudou, então, nessa proliferação de boas bandas ou não? Eu acho que, assim, tem um negócio nos anos 80 que acho que nunca vai se repetir, que era uma sede enlouquecida por coisas novas. E acho que isso tem a ver com o processo de, vamos enterrar tudo que veio com a ditadura, com anos 70, vamos passar um negócio novo. Vida nova, né? Isso aí eu acho que nunca vai se repetir, porque era muito do ambiente que a gente vivia. Quais são as bandas ou as pessoas que melhor sintetizam o que ocorreu aqui nos anos 80 no Brasil, em termos de rock? Na verdade, sim, foram várias fases, né? Teve uma primeira fase que era uma coisa mais centralizada no Rio, uma coisa mais ensolarada, mais pop. Eu acho que, talvez, nessa primeira fase, os Paralamas tenham sido uma banda perfeita, com a coisa da New Wave muito presente, né? Eles eram uma autêntica banda New Wave. Depois, talvez, o RPM simbolize a explosão comercial e do rock chegando ao mainstream. E depois, talvez o RPM também simbolize como ninguém a decadência, né, do rock brasileiro. Sua previsão agora para a música do ano 2000, assim, tem alguma previsão? Você acha que vai voltar a ser bom? Anos 90 deu uma certa caída, apesar de alguns bons valores, obviamente, temos bons valores, mas a coisa não expandiu como expandiu nos anos 80. O que podemos esperar agora para o ano 2000, então? Talvez tenha um pouco a ver com a filosofia de um novo governo, essa coisa a produção contra a especulação, sabe? O jabá é a filosofia da especulação. Eu vou transformar uma música num negócio que ela não é, na verdade, para ver se ela acaba sendo. Né? E, na verdade, isso graçou em todos os níveis. As revistas trabalham com essa filosofia, as gravadoras trabalham com a filosofia, todo mundo quer especular, não quer produzir. Talvez o psicológico, eu não estou dizendo que vai ser assim, mas eu acho que talvez esse psicológico crie um ambiente semelhante para que uma geração, hoje em dia, que é muito mais capaz, muito mais articulada e muito melhor artisticamente, bem informada, possa germinar e florescer. Assim espera. Esse aqui é Ricardo Alexandre, nosso autor de hoje. Uma salva de palmas para esse homem aqui. Grande especialista, Ricardo. Nós teremos uma banda agora que não está no teu livro, porque eles começaram as atividades nos anos 90, mas é uma grande banda e, para mim, sintetiza muito bem a música feita nos anos 90, aquela resgate de ritmos regionais, etc., com muita criatividade. Mereceria estar no primeiro nível comercial até, e vamos torcer para que isso possa acontecer um dia, né? Perfeito. Você quer dar uma de apresentadora aqui, chamar essa banda? Quer fazer seria isso? Um prazer. Com o meu microfone, por favor, só para ficar mais bonito. Por favor, introduza ao palco, então. Gostaria de chamar, então, uma das grandes bandas que estão fazendo história hoje no Brasil e que, espero eu, possa ser registrada em breve, né? Nação Zumbi. Show.